Agora vamos pro rival, vamos falar de Palmeiras, porque é o seguinte, né? O Abel, primeiro que assim, deu umas declarações, o Abel, que às vezes eu fico pensando, cara, que mundo que o Abel vive, né? Uma das declarações, das grandes declarações, na última coletiva de imprensa foi que ele falou que o Palmeiras não tem tantos recursos como os rivais. O Palmeiras que gastou nessa janela de transferência 780 milhões de reais. Todas as contratações indicadas ou passadas por anuência por ele. E aí, cara, tem uma notícia aqui do GE, eu tô tentando abrir o link aqui. Ô, João, você conseguiu me mandar esse link no Zap? Que é o interesse do Palmeiras no John Arias, tá? Vale lembrar que o John Arias começou a temporada em baixa com o Vitor Pereira, e mesmo o Wolverhampton, time que o John Arias está jogando na Premier League, sendo o último colocado da primeira divisão inglesa, os últimos 4 jogos o John Arias jogou, sendo 3 como titular. O Arias, ele pediu e até negou algumas ofertas melhores financeiramente para ele, para jogar na Premier League. Acho muito difícil, nessa altura do campeonato, o John Arias pintar por aqui, Thiagão. Mas assim, a notícia que tem aqui é que o Abel pediu para priorizar a contratação dele. Enquanto eu abro a notícia, cara, você acha que seria uma boa pro Palmeiras? Lembrando que o Palmeiras pode ter a volta do Paulinho, logo, né? Ao que tudo indica, ele volta no início do ano que vem. Cara, parafraseando o nosso convidado que está iminente a chegar aqui no nosso podcast nas próximas semanas, Edilson, o Capetinha, discordo, craque. Eu acredito que o John Arias possa aparecer pintar no Palmeiras, sim, se tratando de Palmeiras, tá? Se você falasse qualquer outro clube, talvez eu falaria que ele voltaria somente para o Fluminense, porque é a casa dele. Agora, tratando-se de Palmeiras e tratando-se, assim, ó, eu sei que ainda é muito cedo, tá, Léo? Eu sempre gosto de tomar cuidado com essas análises para serem elucidadas e explanadas. Mas, até agora, o John Arias não deu certo na Premier League. Essa é a grande verdade. Se você for comparar, pelo menos, o John Arias do Mundial do Fluminense, o John Arias anterior ao Mundial, ao que ele fez até agora na Premier League, ainda o John Arias, eu posso dizer que ele ainda não chegou lá. Então, assim, ele já é um atleta um pouco mais velho, dificilmente vai ter um terceiro movimento do John Arias saindo do Wolverhampton para um outro clube um pouco maior da Europa, por várias questões, idade, rendimento e tudo mais. Pode ser que aconteça dele explodir aí nos próximos 6 meses e bater no Real Madrid. E aí tudo que a gente está falando vem por água abaixo. Mas a tendência é que isso não aconteça. Agora, dificuldades para jogar no Wolverhampton. Somente as últimas 4 partidas como titular e todo o histórico que se deu desde a sua transferência, eu não acharia nenhum absurdo ele bater no Palmeiras. E aí você trouxe a questão do Paulinho. O Palmeiras vai dar uma resposta no que vem, Léo. Sua torcida clama por respostas. A pressão na presidência do Palmeiras está muito forte. Em cima do seu treinador, que a gente ainda não sabe se fica ou se vai, tá? Essa novela. Mas o Palmeiras vai precisar de reforços. E aí você pensando no ataque, com o Paulinho de um lado, o Arias de outro, aí fica um super Palmeiras novamente, com o Vitor Roque no comando de ataque ali, ou o Flaco Lopes, né? Então é um time que ficaria mais encorpado, mas voltando a responder a sua pergunta, eu não duvido de John Arias pintado na Barra Funda no próximo ano. Cara, assim, vou até ler aqui a matéria, né, e dar os créditos, que é da coluna do Cosme Rimoli, lá do portal R7. Mas o que tá dizendo aqui é que o Abel teria pedido, isso é uma informação lá do Cosme Rimoli, que o Abel pediu a contratação do John Arias do Wolverhampton, né? Ele foi vendido por 22 milhões de euros, 142 milhões de reais, né? Depois de uma campanha histórica do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, né? E aqui ele fala sobre adaptação e tudo mais, né? O técnico mudou, é o Robbie Edwards, agora que entrou no lugar do Vitor Pereira. Aqui na matéria ele diz o seguinte: segundo o Cosme Rimoli, o atual treinador do Wolves, Robbie Edwards, já perdeu a paciência com o colombiano e não conta mais com ele para a luta contra o rebaixamento. Abel então quer que John Arias seja o substituto de Rafael Veiga, que está em baixa no elenco. O Wolverhampton, por sua vez, pensa em recuperar os 22 milhões investidos. Cara, respeito toda e qualquer fonte, toda e qualquer notícia, respeito demais o Cosme Rimoli. Mas assim, eu confio muito no Mauro César Pereira, cara, e ele fez um vídeo falando sobre essa situação. Eu acho bem provável, cara, porque tudo bate na vontade do jogador. Eu acho que talvez, pensando com a cabeça do John Arias,
Ele preferiria ser emprestado para um time de segundo escalão do que, de repente, ou fora da Premier League, né? Do que, de repente, voltar para o Brasil nesse momento. Porque, como você disse, né, Thiagão? Pela idade avançada dele, se ele bate e volta em 6 meses, ele não volta mais, né? Então, acho que ele tem que tentar... E aí mostra muito todo o planejamento de carreira dele, de querer ir muito para a Europa. Para mim, seria um retrocesso ele voltar. Seja para qualquer clube, seja para o Flamengo, nesse momento seria um retrocesso se ele pensa em ainda ter algum tipo de sucesso na Europa. Mas vamos ver, seria um super Palmeiras, né? Seria um super Palmeiras com Veiga, com Arias de um lado, Paulinho do outro, Roque centralizado. Mas para mim, Thiagão, o problema do Palmeiras não é o ataque. Para mim, o Palmeiras se reforçou do meio para frente, falta se reforçar do meio para trás, né? E eu digo da questão de zagueiros, por exemplo. Acho que o Murilo é fim de ciclo. O Fux foi uma oportunidade de mercado, mas ele vai melhor como primeiro volante do que como zagueiro. O Gustavo Gomes é o xerife, acho que tudo bem ficar. Mas se você tira o Murilo e o Gustavo Gomes, você tem o Benedetti no banco. E o Fux que pode fazer essa função. O Benedetti é um jovem. Então, assim, eu acho que as contratações do Palmeiras miraram alguns lugares errados, minha opinião. Pelo menos, né? Gastar 7 milhões de euros num goleiro que nunca se provou. Ele fez 12 jogos no Corinthians, que é o caso do Carlos Miguel. Não sei, Thiagão. Sei se foi... Eu acho que o Palmeiras foi bem mal. Sinceramente, o Palmeiras foi bem mal nessa última janela.